Olá pessoal, graça e paz, eu sou o pastor Lucas, essa é minha esposa Tata e a gente está aqui para dividir uma experiência sobrenatural, né amor? Muito linda. A paz a todos. Eu sou a Tata e nós pegamos Covid. Infelizmente o Lu evoluiu para uma situação bem complicada, onde depois de uma internação o Lu foi entubado. E a gente vai aqui nessa história contar um pouquinho para vocês, né amor? Tudo em detalhes, a partir de agora. Sim. A gente já sabia que estava com Covid, a gente achou que ia ficar em casa, que ia ficar tudo bem. Começou num domingo, né? Onde tua falta de ar tava grande. Aí nós fomos até o hospital. Você ficou com oxigênio com 2 litros. E o médico trocou a medicação, deu alta. Então não foi pra casa. A gente achou que estava tudo bem. Achou que tava tudo... Maravilhoso. Passou uma noite até melhor. Só que na segunda-feira, umas 6 da tarde, o Lu começou a piorar, né amor? Foi. As tosses vinham de uma forma onde ele realmente perdia o ar, onde ele não conseguia respirar. E a gente ali com muita fé, porque o médico tinha trocado a medicação, a gente achava que ia melhorar, que estava ainda fazendo efeito aquelas medicações que o médico tinha prescrito. Então, quando foi umas 10 da noite, eu abri um pouquinho a janela do quarto e disse: meu amor, me deixa orar por você. Esse momento foi muito forte, gente. Nós chamamos as nossas mães no vídeo. Tava a Tata, minha mãe, Dona Rosa, minha sogra, e nós começamos a orar. Nós pedimos oxigênio. Eu falava: Senhor, traz o oxigênio mais puro agora no pulmão do meu marido. Eu declaro, eu com todo o meu amor, com toda a minha fé que eu tinha naquele momento, que eu achava que era uma fé inabalável. Mas o Senhor queria muito mais da minha fé. O Senhor requeria algo muito além de mim, daquilo que eu não poderia imaginar um dia. Então quando foi... Não, e aí o Lu pedia muito, foi, né amor? Eu pedia, foi, olha, isso é importante. Eu pedia muito para viver uma experiência com o Deus que eu conhecia através da Tata, do meu sogro, de um Deus... Não é um Deus de púlpitos, não é um Deus de conferências, é um Deus simples, que responde, que atende. E eu queria conhecer mais de perto e ter essa experiência sobrenatural. Naquela noite eu lembro, você lembra a frase que eu falei, amor? Você falava eu não vou assim, dormir, como é que era? Você falava pra tua mãe, você falava: mãe, sogra, orando, né? E aí você pedia pro Senhor e falava: Senhor, não me deixa pegar no sono esta noite, antes de conhecer o teu sobrenatural. Me deixa conhecer o Senhor cara a cara, assim como meu sogro, o pai da Tata, conhece, assim como meu cunhado, irmão da Tata, conhece, assim como a Tata conhece. Me deixa te conhecer. Me deixa te conhecer no sobrenatural. E aí nós oramos, eu determinei a cura do meu marido. Quando foi 2 horas da manhã, o ar do Lu foi piorando, 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 ele não conseguia respirar, tanto Acho que que a saturação foi para quanto, amor? 80 e... Em casa foi 86, 85, tava bem baixa. E eu, assim, a ponto de eu ajudava o Lu tomar água. Eu troquei o Lu, assim, deitadinho na cama, eu coloquei a calça nele, eu coloquei a meia nele, eu tirei o pijama, troquei, levei meu marido pro hospital. Eu me lembro que naquela noite, eu não sei, assim, as minhas forças, eu creio, eu tenho certeza que foi Deus que me deu força para poder carregar ele até o carro. Eu lembro que caíram os exames dentro do elevador, mas Deus me dava muita força. E ali a gente foi pro hospital. Nós chegamos lá, a saturação dele tava 76, já foi pro oxigênio com 10 litros. E o mais forte é que o Lu falava pra mim: meu amor, tira uma foto. Aí eu dizia: mas meu amor, eu vou tirar uma foto. Tira. Então Deus tocava assim nele de uma forma, tá bom. E a gente não tinha nem ideia do que estava por vir, né? Nada, nem um pouco. Não tínhamos ideia. E eu tirei a foto, daí ele evoluiu.
para uma máscara, porque 10 litros já de oxigênio não fazia o efeito. Então o Lu evoluiu para uma máscara. Dessa máscara, o Lu foi pra UTI. Esse momento foi bem complicado, gente, porque Meu mundo desabou, a gente tava ali assim, de mãozinhas dadas. E eu fui até a entrada da UTI com meu esposo, onde eu conseguia, somente minha mão ia fazendo assim, ó, com a dele. Eu não tive tempo de me despedir. Tinha um obstáculo na frente onde a gente estava, e eu esperava que a Tata entrasse comigo ali pela porta, que eu pudesse ter tempo de falar alguma coisa. E não dava tempo. Mas não deu tempo. Não deu tempo nem de dizer tchau, não deu tempo de dizer a nossa última conversa ainda antes, dentro ali de ir para esse momento. Eu falava com ela, falava, amor, cuida da minha mãe para mim, por favor, protege os nossos filhos, não deixa eles ficarem preocupados, guarda eles. Não deixa eles saberem de nada. Não deixa eles saberem que eu tô aqui assim, desse jeito, e vai dar tudo certo. E a gente foi. A gente tava com uma fé muito grande, por mais que eu por dentro estivesse arrasada. Eu saía do quarto, porque eu levei ele 2 horas da manhã pro hospital, então das 2 da manhã até o momento em que ele subiu pra UTI, que foi mais ou menos na hora do almoço, eu tinha que assinar a internação dele, eu tinha que cuidar de toda essa parte burocrática, então eu saía do quarto para poder chorar, mas eu não podia passar uma lágrima para ele, eu tinha que passar força. Eu orava ali com meu esposo e ele foi para UTI. Quando foi à noite, eu consegui falar com ele pelo vídeo. Ele já estava na 3ª máscara, eu não me recordo o nome da máscara, que é a última máscara que eles colocam antes de entubar. Eu quase não tinha voz mais, né? Quase já não tinha, saía bem fraquinha. Eu fazia corações para ele, eu dizia o quanto amava, o quanto estaria lutando e orando por ele. E naquela noite, eu acho que foi a pior noite da minha vida. Eu não conseguia dormir. Eu sempre fui muito apegada à minha família, mas eu descobri primeiro o meu irmão nessa fase tão difícil. O meu irmão ficou até meia-noite orando comigo, eu ainda estava em isolamento. Eu não podia sair de casa, então eu voltei para casa naquela noite. Naquele dia, né? Então eu estava naquela noite sozinha, sem poder estar com meu filho. Minha família também estava cuidando do João Pedro. E o meu marido estava no hospital. Eu me sentia sem chão. E eu desci ao pó. Eu falei, Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu orava, mas muito, muito. E eu liguei pro meu filho e falei, filho, fica no telefone com a mamãe não tá conseguindo dormir. Eu deixei as luzes da casa acesa. Eu olhava para aquela janela que eu deixei só na janela mesmo, só no vidro, para poder ver a claridade, ver o dia lá fora, me sentir mais próxima dele, porque o hospital é perto. E quando eu desliguei o telefone com meu filho, que conseguiu ficar comigo até 2 da manhã no telefone, eu falei, Senhor, eu não vou conseguir ficar longe do meu esposo. Eu peguei minha bolsa. Foi difícil, gente, foi difícil. Ela foi lá pro hospital naquela noite. E eu conversava com o Lu dentro de casa, como se ele estivesse ali, ou como se ele estivesse no telefone me escutando. Eu peguei minha bolsa e me troquei. E aí eu peguei minha bolsa e me trocava. Eu falava, amor, eu tô indo, eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando. E eu fui pro hospital 2 da manhã novamente. E passei a madrugada lá pra ficar pertinho dele. Eu olhava de dentro do carro, ficava olhando a janela daquele hospital, eu ficava imaginando, porque eu sabia o andar que ele estava e eu ficava imaginando, será que é naquela janelinha? Senhor, entra lá. E eu pedia tanto para Deus, eu clamava tanto ao Senhor. E ali se passou aquela primeira noite, eu escutava a voz do Lu, foi muito forte. De manhã, quando eu acordei, porque eu voltei pra casa, clareando o dia, consegui cochilar um pouco. Quando foi umas 8 horas da manhã, eu tive notícia do hospital. Acordei com uma ligação.
de que o Lu estava entubado. Ele tava com muita falta de ar e ele tinha evoluído pro tubo. Foi... Nesse dia, eu lembro das médicas, quando elas chegaram e disseram que vai entubar, e você tem tantas notícias, né? Eu lembro de algumas fases que aconteceram, uma sensação de medo terrível do que ia acontecer. E de repente eu, com o olho fechado ali, elas me avisando que ia ter um entubamento. Mas aquela sensação de morte, sabe? E então eu peguei e fui orar. E eu comecei a ouvir a voz do Senhor com muita clareza, dizendo: olha, o meu sangue te lava, eu sou o Senhor da sua vida, eu cuido de tudo. Eu cheguei a citar alguns trechos da canção Medo que eu escrevi. Voltar para casa agora, Senhor, é uma questão que só o Senhor que vai decidir. Quando essa canção já está lançada há meses, eu não sabia que eu seria o personagem principal, o protagonista dela. E foi quando eu entreguei tudo na mão do Senhor, e eu sei que ali eu fui entubado, mas o trabalhar do Senhor foi muito mais profundo. Estava acontecendo coisas ali fora. A Tata teve uma experiência com Deus sobrenatural. Eu vou contar um pouquinho aqui, porque teve esse dia que ela foi para a porta da UTI para entregar a frasqueirinha, não foi? Teve o primeiro dia que você ficou entubado. Aí no segundo dia eu montei uma frasqueirinha. Eu falava: eu quero que cuidem com muito amor, com muito carinho do meu marido. Ela é muito amorosa. E aí eu montei uma frasqueirinha com tudo que ele gosta, com o shampoo que ele gosta, com o sabonete que ele gosta. Levei a Gillette para que fizessem a barba dele, para que passassem hidratante no corpo dele, para que ele fosse cuidado com todo o amor. Assim como a gente é um com o outro dentro de casa. E aí eu levei até o hospital. Quando eu entreguei na mão da enfermeira, eu caí no chão. E ali eu senti um fogo que queimava dentro de mim. Foi muito forte, muito, 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 muito. Na porta da UTI, gente. Na porta da UTI, na porta. Tata estava deitada no chão, sendo batizada no Espírito Santo. Mandaram chamar os seguranças. Quando chamaram os seguranças, eles começaram a chorar também. Eles choravam junto comigo. Eles depois falaram para minha sogra. A gente não entendia o que ela dizia. A gente não entendia em qual língua que ela orava, mas era lindo. E a gente orava junto com ela. E ali eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu não sabia o quanto minha fé seria aumentada. Eu não sabia o quanto minha fé iria alcançar as pessoas ali dentro daquele hospital. O médico... E muito menos queria trazer o meu marido de volta. O médico, gente, isso aqui é muito forte. O médico ouviu a oração dela. O médico ouviu os gemidos e os gritos e as palavras proféticas que ela gritava ali na porta do hospital, na porta da UTI. E foi quando o médico decidiu acreditar na palavra e na fé que havia no coração dela. E o médico tomou a decisão de desligar o bloqueador muscular. Foi. Dizendo: eu vou acreditar na fé dessa menina. Ele disse: eu preciso crer na fé dessa menina. E o médico decidiu acreditar na fé dessa mulher, que estava lá orando e determinando. E a gente sabe da história que, no caso desse hospital, é um caso inédito. Uma intubação de apenas 3 dias. Né? A sua intubação estava prescrita 7 dias no mínimo. Aí quando foi à noite, o médico me ligou e disse: Tati, eu fui crer na tua fé. Tati, eu só estou esperando agora ele acordar. Eu disse: como assim, doutor? Ele disse: ele já tá sem o bloqueador muscular. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi a melhor notícia. Ele já tá sem o bloqueador muscular. E a hora que ele acordar,
a gente estuba. Eu caí no choro, eu glorificava tanto a Deus, eu fui até a porta do hospital, eu agradecia tanto ao Senhor, mas eu tinha sentido muito no meu coração. E já tinha marcado com o pastor que fez o nosso casamento, que é o pastor Everaldo, e com a minha sogra, de no outro dia, que era uma sexta-feira, ir até o hospital pra gente orar lá. E no outro dia nós fomos. Quando nós chegamos na porta do hospital, eu falei, pastor, tem um cafezinho, eu não queria que minha sogra ficasse, porque aquela sensação do hospital é muito, pra quem tá com um filho ali dentro, entubado. Eu tava com meu esposo, mas eu tava ali dia e noite, sabe, o tempo todo com meu marido. Eu não podia estar na UTI. Esse dia em que eu fui até a UTI, eu fui levar uma frasqueira pra ele. Eu, sendo fisioterapeuta, mesmo assim, eu não poderia entrar. Então, eu não queria que minha sogra se sentisse mal naquele ambiente do hospital. E ali eu falei, bom, tem um cafezinho aqui, vamos sentar um pouquinho pra, sabe, a gente conversar. Nós ficamos conversando e eu falei, pastor, segura meu documento pra mim, eu já volto. Eu falei, não, a gente não vai orar da janela. A gente vai orar na porta da UTI. E aí eu fui até a recepção. Eu disse, moça, eu sou esposa do Marcos Lucas e eu preciso subir, eu preciso falar com a doutora. Ela me disse, espera aí que eu vou interfonar na UTI, né? Ligou na UTI, a doutora disse, sim, eu preciso falar com ela. Fala pra ela que eu estou começando um procedimento, mas que eu já chamo. Aí eu disse, mas eu não vou subir sozinha. Eu prometo que não vou chorar igual ontem, que eu não vou dar trabalho como ontem, que pra mim eu tinha dado trabalho, porque haviam seguranças ali em volta, haviam, enfim, assim, comoveu enfermeiras, todo mundo. Eu falei, eu prometo, a gente vai ficar do ladinho de fora. E eu tô com o meu pastor e com a minha sogra. Falei, então, eu não vou subir sozinha. Ela disse, tá, calma, já interfono de volta. Passaram 20 minutos, essa médica interfonou e disse, pede para os 3 subirem. Subiu eu, minha sogra e o nosso pastor. E aí a enfermeira disse, olha, tá, a gente tem uma salinha aqui do lado, a doutora já vem conversar com vocês. Aí nós conversamos, né, pensamos, tá bom. Eu disse pra ela, tô aqui esperando, então. Em seguida a doutora veio, a doutora entrou. E ela disse, prazer, eu me chamo Vitória. E eu fui a doutora que intubei o Lucas. Mas ela ficava numa posição... Sabe quando a medicina... quando a fé confunde a medicina? Eu queria muito que vocês sentissem essa fé, essa esperança que nós tivemos a todo momento. Porque ela foi sobrenatural, ela foi inabalável. Dessa doutora sentar e falar, nem eu entendi, mas a prescrição que estava lá era que ele acordando para eu estubá-lo. E ele estava acordando. Eu estubei teu marido. Nós caímos no chão, demos glória a Deus, agradecemos muito e ela disse, bom, foi a tua fé. Então, eu não sei como funciona, mas se vocês quiserem orar, vocês podem ficar à vontade aqui. E fechou a porta. Nós oramos, glorificamos ao Senhor. E no mesmo dia, à noite, ainda ela me disse, eu não vou liberar para que tu veja teu marido agora, porque ele vai ficar... vai ficar meio comovido, ele vai te ver, ele vai, então, nisso pode voltar pro tubo. E tudo que a gente não quer. Inclusive, quando eu estava entubado, as médicas contam pra gente que... Eles tentavam se comunicar comigo, falar para ter calma, sim, né? E eu não reagia, mas algumas vezes eles colocaram, tentando aproximar a família, né? Colocaram a Tata para falar comigo, e aí eles contam pra gente que os meus batimentos começavam a subir. Eu via no vídeo, colocava no começavam a subir. Foram até prints em que eu fazia, porque no início ele me pediu, como eu contei, para que eu fotografasse. E hoje se torna um testemunho. Para a glória do Senhor. Para toda a honra e toda a glória do Senhor Jesus. Porque sem Ele, a gente não estaria aqui.
A gente só tem hoje plena certeza de que Ele conduziu a cada momento, de que cada momento foi permissão dEle, de que Ele trabalhou em cada detalhe. Eu dizia, como foram poucas, né, amor, as pessoas que você pediu para que eu contasse. É porque era uma experiência que a gente precisava passar com Jesus. Sim, a gente não queria holofotes, a gente não queria nada. A gente Passar queria com Jesus. nós e Deus. Então só quem sabia era a nossa família, era a MK. Aliás, eu preciso deixar aqui minha gratidão à MK, à Cristina, minha gratidão ao meu escritório. Trataram minha esposa com tanto carinho. Muito, né? muito. Ali orando pela gente, intercedendo, perguntando o tempo todo. Então eu preciso registrar o amor, o carinho Que Deus dessas abençoe pessoas muito especiais. vocês. Obrigado, muito, viu? muito, muito, cada um. Obrigado. E aí que parte que eu parei? Que eu Não, tô olha, perdida. tem uma parte importante que a gente acho que está esquecendo. Foi um segundo diagnóstico ruim. Foi. O Lu foi estubado, ficou 24 horas sob observação na UTI, o que é um protocolo médico. E aí ele foi para semi-intensiva, que é a CTI. E na CTI, no primeiro dia, ele me chamou no vídeo de manhã com uma psicóloga que foi o anjo de Deus na nossa vida. O nome dela é Tati também. E o nome dela é Tati também. Muito obrigado, nossa amiga. Ela já era uma seguidora muito querida. E ela foi um anjo enviado por Deus, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que o Senhor envia anjos nos momentos em que a gente nunca imagina e mais precisa. Ele envia. Crê porque Ele envia. Ele envia. Assim como Ele nos enviou. E a Tati foi um anjo, porque ela me deixava vê-lo todos os dias, ela fazia chamada de vídeos do hospital. Então, naquela manhã, ela foi até ele e levou. E ele falou pra mim: meu amor, eu não tô bem, ora por mim. Eu desesperada, eu falei: não, eu vou fazer além, eu tenho que me mover, Senhor. Eis-me aqui. Esteja ao meu lado, me conduza da maneira mais correta, mas eis-me aqui, Senhor. E aí eu levei a Bíblia em que o Lu me deu, né, amor? Eu levei a Bíblia. Um livro pra mim, a Bíblia, 2 gibis que eu amo, do Chico Bento. E olha, o trabalhar de Deus é tão lindo que dentro do gibi, quando ele saiu, um deles dizia as cores do mundo em que Deus pintava. Então foi assim, Deus trabalhou em cada detalhe. Lu viveu realmente, nós vivemos cada detalhe. Ele viveu o que ele cantou, que Deus cuida em cada detalhe. E gente, olha só, meu quadro tinha evoluído para uma, como chama aquilo lá, amor? Chama TEP, que é uma tromboembolia pulmonar. Explica melhor pra gente, porque eu não vou saber explicar. Na verdade, o ar pode descer pro coração, ele teria que tomar uma medicação por 6 meses aqui fora para não coagular o sangue. E correndo o risco de ter uma parada cardiorrespiratória a qualquer momento. Poderia. Mas Deus é maravilhoso. Eu tinha uma fé, a minha fé crescia a cada dia, a minha fé crescia a cada momento. Eu tinha certeza que meu marido ia sair dali. E eu cheguei na doutora, era uma outra doutora que estava atendendo aquele dia, e eu olhei nos olhos dela. Assim eu fiz: doutora, crê, por favor, eu falava pra ela. Não acredita em mim, mas acredita no Deus que eu sirvo. Ele é o mesmo que trabalha na tua vida. Ele é o mesmo que vai agir agora no meu marido. Me deixa entrar, o meu marido só tá ansioso, o meu marido não tem. Ela queria colocar as mãos sobre a minha cabeça e orar. Me deixa colocar as mãos sobre a cabeça do meu marido, porque ele vai sair de lá. Eu prometo que a doutora amanhã vai dar alta pro quarto pra ele. Agora, gente, rapidinho, o meu estado nesse momento. Eu tava com um tubo aqui, eu tava com sonda, fralda, fazendo xixi pela sonda. Não conseguia me mexer, não conseguia comer, não conseguia tomar água. Na noite anterior, tinha 2 enfermeiras me dando banho na cama. E elas estavam cantarolando uma canção, eu não lembro qual. E eu pedi para ela, falei: canta para mim. E ela não sabia quem eu era.
Mas ela me dando banho e começou a cantar Deus de detalhes. É muito poderoso você saber que é muito lindo ver Deus pegar a sua canção e mostrar para o mundo inteiro. Mas é muito mais lindo você ver o amor de Deus quando você percebe o quanto Ele é grande. O quanto você é pequeno, mas Ele ainda assim te ama. Te dá ar para respirar. E são coisas tão básicas da vida, mas tudo que eu mais precisava era de ar. E precisava de respirar. E foi nesse momento que eu estava nesse nível, nesse estado, sem me mexer, sem me mover, que a Tata decidiu, eu vou entrar naquele lugar, vou pôr a mão na cabeça do meu marido. E eu coloquei a mão na cabeça dele naquela UTI, eu falei, meu amor, a gente só tem 5 minutos, a doutora permitiu 5 minutos. Nesses 5 minutos eu determinei a cura. Eu falei, oração. Falei, Senhor, entra agora no quadro do meu marido, muda esse quadro. O Senhor pode, eu creio, eu tinha muita fé, eu tenho muita fé. E eu dizia, o meu marido não tem essa doença, o meu marido não tá com embolia pulmonar, o meu marido tá curado em nome de Jesus. Eu creio, meu marido tá curado. E eu passava ali para ele toda a força, toda a fé que eu podia, eu olhava nos olhos dele. Eu criei muito naquela oração. Eu passava uma calma e eu determinei a cura do meu marido ali. Eu falei, amanhã, meu amor, você vai estar no quarto em nome de Jesus. Quando nós fui para casa. Quando eu fui para casa, no outro dia eu acordo com a ligação, uma chamada de vídeo dele. Sentado na cama. Sentado na cama, sem nada. Sem nada, Aleluia. gente, sem nada. Deus é maravilhoso, glória a Deus. Rindo, já falando. Sorrindo, falando. Oxigênio foto, já tinha caído para 2. Tava muito bem. E naquele dia ele teve alta pro quarto. Para toda honra e para toda glória. Para que o nome de Jesus seja glorificado sempre, todos os dias das nossas vidas, sempre. Esse testemunho, que Ele toque tua vida. Em nome de Jesus. Que Ele te dê ânimo, que Ele te dê força, porque Ele pode, Ele muda. Ele muda aquilo. Que mulher de fé. Que mulher de fé. Que Deus me deu. Orando por mim todo dia. E eu tô aqui hoje para a glória do Senhor Jesus. Amém. Para a glória do Senhor Jesus. Naquele hospital eu saí pregando e falando de Jesus para todo mundo. A Tata fez uma coisa muito poderosa. Ela escreveu um cartaz, era o nosso primeiro mêsversário de casamento. E ela escreveu um cartaz que só Deus e eu e hoje ela sabemos o valor daquele cartaz. Ela escreveu 2, na verdade. Bom, eu sei que de maneira sobrenatural a gente passou meses turbulentos, mas incrivelmente o Senhor sempre nos trazendo alívio, respostas, consolo. Nunca ficou em silêncio, Nunca ficou em silêncio com a gente. E esse período ali no hospital é um período obscuro, é um período em que você tem muito tempo para refletir sobre aquilo que Deus é, e o seu amor, e a sua bondade, e o seu senhorio. E Deus me fazia lembrar, eu colocava na rádio da NET, eu ouvi minhas canções muitas vezes. Era como se Deus estivesse ali falando comigo. E às vezes a gente pensa que alguma coisa que é o fim, que é a morte, muitas vezes na verdade é o começo da vida. E o Senhor foi maravilhoso nesses dias. Eu pregava para todo mundo de Jesus naquele hospital. Eu recebi algo muito importante. Quem já ouviu um pouco da minha história sabe que durante quase que a minha vida inteira eu fui em uma busca de uma identidade, de uma aprovação, de palavras, de tentar ser alguma coisa importante. E um dia, nós fazendo o mês de casamento, a Tata... Primeiro dia que ele tava na CTI. Não, eu tava ainda. na CTI ainda. A Tata tava escrevendo um cartaz em casa. E são 2 cartazes. Um muito lindo,
que ela fala coisas maravilhosas, porque ela é muito carinhosa, cuidadosa, amorosa, uma mulher de Deus. Eu precisaria aqui de um vídeo de mais, pelo menos 2 horas para ir descrevendo. Vê se tinha as fotos. Tinha fotos do nosso noivado, do dia do nosso casamento. Um segundo que eu quis colocar minhas palavras ali pra fora, Agora, o que eu tava esse segundo sentindo. cartaz, esse segundo cartaz é profético. Eu chamei minha sogra no vídeo, eu filmava assim, falava, sogra, lê cada palavrinha que eu escrevi. E ela falava, Tata, tudo que meu filho precisa. Aí eu caía no choro, caía no choro, caía no choro. Era a minha vitalidade de todo dia poder acordar. Eu olhava o cartaz, para cada quarto que eu mudei, eu pedia que colassem o cartaz bem na minha frente. Eu era muito impactado, porque todo dia quando eu lia o cartazinho azul que vocês vão ver nas imagens, Deus ia me dando identidade, me fortalecendo, me dando vida. E eu achei que era só comigo, mas o problema é que todo enfermeiro e toda enfermeira que passava pelo quarto parava para ler o cartaz. Quando parava para ler o cartaz, eu começava a falar do amor de Jesus e do nosso amor, da fé da Tata, do que nós estávamos vivendo naquele momento com Deus. As pessoas falavam, poxa, 1 mês de aniversário você está aqui. E mesmo assim eu testemunhava sobre Jesus e dizia, mas Deus sabe por que a gente está aqui. Ele tem um propósito. Amém. Por 2 noites teve 2 enfermeiras que tinham achado que as suas vidas tinham acabado, que tinham achado que suas vidas tinham terminado por conta dos suas dores e seus traumas. E a gente realmente, quando vê alguém, a gente é incapaz de talvez tentar imaginar o que as pessoas passam. Nós temos esse hábito terrível de pré-julgar as pessoas. Mas às vezes tem pessoas trabalhando, sorrindo, fazendo o seu papel, mas com dores terríveis. E eu estava ali naquela hora para dizer para elas, não acabou. Jesus é com vocês. O meu colega de quarto, quando eu saí da CTI, o seu Edson, eu falei de Jesus para ele naquela noite, ele entregou a vida para Jesus. Ele comprou a Bíblia dele. Nós já nos falamos por vídeos algumas vezes. Naquela noite ele falou algo muito forte, porque ele disse que ele acordou de noite. E ele viu alguém sentado, um homem sentado na cabeceira da minha cama, me fazendo carinho. E eu quero te falar uma coisa aqui muito importante. Eu acho lindo e maravilhoso as experiências que eu vivi com Jesus, de ter uma música importante que marcou uma geração, de poder ser indicado a prêmios importantes. Mas eu descobri o amor de Jesus no vale da sombra da morte. Eu só respiro porque Ele me ama. Eu só estou aqui porque Ele me ama. Só estou gravando esse vídeo porque Ele me ama. Ele é o Senhor de todas as coisas. Se você está me ouvindo agora, esse ar que você respira, se você tem equilíbrio sobre o seu corpo, é porque Ele te ama. Agarra cada oportunidade da sua vida. Aproveita cada oportunidade da sua vida. Porque a vida é preciosa. E essa vida só Deus pode dar. Nós vivemos essa experiência sobrenatural. Linda. Nossa experiência incrível. O hospital inteiro foi impactado. As enfermeiras desciam dos outros andares para ler um cartaz. Gente, um cartaz. Um ato de amor, um ato movido pelo Espírito. Na verdade, a gente não passou pelo Covid, a gente passou por uma experiência sobrenatural com Deus, uma experiência que nos fortaleceu, Amém. Que fortaleceu a nossa fé, nosso amor, Amém. que me fez ver a mulher de Deus que está aqui do meu lado, Amém. que me fez ver a mulher de fé que está aqui do meu lado. E foi incrível tudo isso que nós vivemos. Que Jesus seja glorificado. Amém. Que Jesus Aleluia. seja glorificado. E se você é alguém que está passando por isso, que Crê, nós passamos, crê. a vida que fluiu sobre nós vai fluir sobre você. Nós profetizamos agora sobre a sua Amém, vida. Jesus. Glória a Deus. O mesmo Jesus que fluiu pela nossa Eu história, creio, Pai. pela fé da Tata, Em pela minha vida, Senhor, é cada o mesmo coração. Jesus Sim, que Pai. vai fluir sobre a sua história. Teu momento E aquilo pode que era ser para a morte vai ser difícil. para a vida. Teu momento pode ser difícil, pode ser doloroso. Você pode estar achando que é o fim, mas não é. O Senhor está trabalhando. O Senhor trabalha assim no silêncio. O Senhor trabalha assim em momentos quando a gente menos espera. Ele está trabalhando. Creia só mais um pouquinho. Está terminando. Acredita um pouco Assim mais. como a nossa vitória chegou, acredita, só um pouco mais. A sua vai chegar também.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, recebi alta. Tá aqui. O Lu saiu andando Tata foi me do buscar, nós saímos hospital. andando do hospital. Amém, Jesus. E nós estamos aqui contando esse testemunho para a glória de Deus. Deus é lindo, Deus é lindo. Queremos dar toda a honra, toda a glória Toda a honra ao e toda Senhor a glória Jesus. ao Senhor Jesus. Amor, eu quero publicamente te dizer obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua fé, pelo seu carinho. Que Deus abençoe sua vida demais. Amém. A nossa Em nome de Jesus. é tudo por amor. Mal imaginava eu que seria batizada com o Espírito Santo Na UTI. na UTI para ali estar salvando o meu esposo. A gente eu tinha desde pequena um trabalhar de Deus muito grande na minha vida. O Senhor sempre falava que não iria trabalhar através da fisioterapia para curar, mas através do Espírito Santo sobre mim. E mal imaginava eu que seria com meu esposo, mas começa dentro de casa, né? A igreja começa dentro de casa. E a gente tem a igreja dentro de casa. Creia, porque o Senhor vai trabalhar na tua vida também. Em nome de Jesus. Obrigada por existir. Eu que agradeço, Eu te meu amo. amor, eu te amo também. Bom, esse é o nosso pastor, o pastor Everaldo, em quem eu confiei. Foi a pessoa em que eu liguei, contei tudo e que soube tudo a todo momento. O pastor veio aqui contar um pouquinho de tudo que ele... Da experiência, né? Da experiência, do que foi mais profundo, pastor. Agora é uma alegria poder falar, né, Tati? Porque o que você passou, né, o que aconteceu, não foi fácil. Não. O choro pode durar uma noite, mas hoje é motivo assim de celebrar, né, de alegrar. Eu me lembro que você, pedindo oração, logo no começo, das primeiras vezes lá que você foi no hospital, que veio com uma boa notícia, que fez uma tomografia do pulmão lá que... A primeira vez que eu levei tinha cometido 35% 35%, mas aí recebeu boas notícias que estava tudo bem. Que estava tudo bem, que ia para casa tomar aquele antibiótico e tudo ia dar certo, não foi? Foi. Aí você sempre falando, pastor, ore, graças a Deus vai dar certo, que agora o antibiótico vai começar Eu a tava fazer... do lado de fora do hospital, né? Vai começar a fazer o efeito. Mas vocês chegaram em casa, não foi? Mas foi naquela noite que tudo mudou, né? Foi naquela A noite. gente sempre naquela expectativa, esperança de... Né, que vai ter boas notícias, que o amanhã o remédio vai fazer o efeito. Sim. Mas Deus tem a maneira dele trabalhar e não foi isso que aconteceu, né? Foi na madrugada, à noite você teve que voltar no hospital, não era isso? Foi, eu voltei com ele para o hospital às 2 da manhã. Da manhã. E ali ele ficou internado. Que ele ficou internado, mas aí você falou comigo, foi nesse horário mesmo, de madrugada, ou foi logo de manhã, como é que foi? Eu conversei com o pastor no domingo e conversei às 11 horas da manhã, assim que eu saí Mas do e hospital. quando que você ligou que você estava sentado ali com chinelo de dedo, como é que Foi é? no domingo, do que ele estava do lado de dentro, com uma camiseta roxa, com um tubo, não me lembro, não esqueço Com da cena. oxigênio, né? Com oxigênio, mas ainda não era uma internação, então era um local onde eu não poderia estar perto. Eu gosto de destacar isso porque ali foi as nossas primeiras conversas, né? E quando você falou, eu estou aqui fora de chinelo de dedo, simples, tudo. E eu percebia na sua voz ali, eu não vou deixar o meu marido, pastor. Amém. Eu vou ficar aqui o quanto for necessário. Amém. E ali a gente já viu uma demonstração de um amor, de um carinho muito grande. Mas o interessante é que o que me chama a atenção foi o crescente da fé, porque ali você estava com fé, mas o seu medo estava sufocando a sua fé. Deus queria além de mim, né? Isso, e ali começamos a orar. Só que aí as notícias não foi melhorando, só foi piorando, né? Porque a gente quer as boas notícias, mas Deus tem a maneira dele trabalhar. Deus estava trabalhando na vida do Lucas ali, Amém. Naquele leito daquele hospital. Deus estava trabalhando com a mulher de fé aqui fora. E aí eu me recordo bem que a gente sempre naquela palavra profética, não vai dar certo, Deus está cuidando, nos detalhes Deus está cuidando. O pastor me deu um tapetinho para orar. Isso, eu falei, vamos orar, vamos buscar. Mas aí o que eu quero testemunhar, falar?
como que a sua fé foi desenvolvendo em Deus. Muito. E mediante essa fé viva em Deus, eu tenho certeza que Deus usou para intervir de uma forma positiva na saúde do seu esposo. Muito. Porque no começo, o que eu conversava contigo, eu via um medo maior do que uma fé. Não, Tati, você tem que crer. Não, eu creio, pastor. Desespero, né? É aquela fé desesperada, que na verdade não é fé. É, verdade. Né? Porque Deus não age no desespero, Deus age na fé. Sim. A fé é certeza, né? Daquilo que nós não vemos, mas cremos. Mas no decorrer do tempo, isso foi revertendo. A fé viva foi nascendo em você. Eu falo isso assim até com a voz um pouco embargada, porque a gente viu o manifestar de Deus. O trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus. Aí depois, pastor, eu estou com muito medo. Aí passei, parece que foi 2 passagens bíblicas para você, né? Foi, passou. De e aí minha homem, fé foi fortalecendo. de homens de Deus que tiveram medo, mas venceram o medo, enfrentando o medo através da manifestação da fé. Eu vi isso na sua vida. Eu desci no pó. Foi, e depois que a gente conversava contigo já era diferente, que eu não precisava falar contigo, nós vamos crer. Pastor, eu tô crendo. Era diferente, verdade. Aí essa fé foi mudando, a fé viva, porque não, pastor, eu tô crendo. Aí quem tomava a iniciativa era você. E isso foi visível. Aí a gente foi falando de palavras proféticas do que ia acontecer. Por exemplo, eu não sabia, deve ter falado aqui, quando você foi batizado no Espírito Santo. Falamos. Você foi batizado no Espírito Santo ali na porta da UTI, né? Foi. Cheia do Espírito Santo. Olha o lugar que Deus escolheu para te encher com o Espírito Santo. Por quê? Porque ali foi a comoção dos médicos, Sim. foi dos enfermeiros, foi dos guardas, que Foi. depois daquele dia Conversaram com o pastor. conversaram comigo. Olha, nós estamos orando. Olha a menina de fé. Então, ou seja, Foi contagiou. Um apelido, né? Um Que criou apelido. dentro do hospital. Isso. Tá chegando a menina de fé. Foi. Ora por mim, eles diziam. Ora por mim, ó, nós estamos orando também. E todo mundo naquela torcida, porque a sua fé contagiou Amém. um hospital Amém. inteiro, gente. Aleluia, E aleluia. isso foi diferente, porque aquela mulher com medo, medrosa, falando crer por falar, agora não, agora a fé está contagiando a tudo e a todos. Amém. Glória a Deus. Aí o Aleluia. Espírito Santo te batizou, né? A sua fé contagiada. Eu não sei, ó, e quando que o médico tira lá? Aí o Lucas foi saiu da CTI, da semi-intensiva. Não, mas foi antes disso foi por causa da sua fé que o médico lá tirou lá tirou o bloqueador muscular. Mas foi por causa da sua fé. Foi. Ele falou isso, que ele ia diminuir. Ele disse, eu preciso conhecer, eu preciso provar da tua fé. É isso, eu preciso provar da sua fé. Ele ia diminuir. Ele falou, se eu diminuir, eu não vou crer. Não estou desafiando a fé. Eu vou diminuir. A sua fé contagiou a atitude de um médico. Amém. Gente, isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Amém. Aí nós, num ato profético, você nesse dia, aí depois, você tem que entrar lá porque você tem que impor as suas mãos sobre o seu esposo. Quando nessa época, o que o pastor estava dizendo agora foi quando o Lucas estava com a suspeita de embolia pulmonar. É isso mesmo, né? Porque ela ligou para mim de novo, pastor, eu posso confiar no Senhor mais uma vez? Tá até aquele gelo na barriga, porque a última vez que ela falou isso para mim, o Lucas estava indo para UTI e depois entubado. Pode? Falei, pode. Ele tá com suspeita de tromboembolia pulmonar, não é isso? Foi TEP, tromboembolia pulmonar. E pode descer um ar por coração, acontecer isso. Tinha 90% de chance de ser. E eu entrei naquela UTI, o pastor falou pra mim, entra, porque a tua mão é ungida, a tua mão... Entre, coloca a mão no teu esposo, que teu esposo vai ser curado. Está escrito, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então eu veio no meu coração para falar isso contigo. Coloca a mão sobre o teu esposo, que ele vai recuperar a saúde. Amém. Amém. Não foi isso que aconteceu? E ele no outro dia teve alta. Você arrumava estratégia de ir, de entrar, de impor as mãos. Amém. Você fez isso, o Deus vivo honrou Amém. a sua fé. Amém. E nós estamos Amém. aqui Aleluia, dando esse Pai. depoimento com alegria no nosso coração. Glorificando o nome do Senhor. Isso, acima de tudo. E mediante a sua fé para a glória do Senhor Jesus. Você contagiou vida de médicos, no plural. Amém, amém. Você contagiou de enfermeiros, de vigilantes, de recepcionistas, de pacientes. Amém, mediante Jesus. de uma fé que foi na crescente. Aleluia. E o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado através Amém, disso. amém. Glória Eu a Deus. sou testemunha ocular disso. Que lindo. E hoje aqui para celebrar a vitória, a Glória a cura, o Deus. milagre em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Deus pastor. abençoe. Amém.
Graça e paz. Essa é minha sogra. Minha Bom, sogrinha. eu vim aqui junto com a minha nora testemunhar, né, de uma história muito linda, que dolorosa, mas linda, porque ela praticamente viveu tudo isso sozinha, porque eu só tinha as boas notícias. Oramos com meu filho, eu, a sogra dele, e depois orei com meu esposo, e no outro dia a minha nora me ligou: o Lucas está entubado. Como assim? Como assim? Ele foi ontem, sogra, e ele entubou, tá? E aí, assim, eu não chorei, pelo contrário, Deus me deu uma força muito grande, e eu, né, comecei a orar, comecei a conversar com ela, e eu, em momento nenhum, eu falei para ela não chorar, e eu também não chorava. O Espírito Santo de Deus tomou conta de nós, o Senhor cuidou, o Senhor zelou de nós nos mínimos detalhes, foi muito bom. E a minha nora, então, ela, muito custosa, ela arrumava um jeito para entrar lá no hospital, né? E ela arrumou um jeito e foi. E lá Deus fez algo maravilhoso na vida dela. Foi quando ela prostou lá na porta da sala da UTI. E lá ela foi batizada com o Espírito Santo, chorando, orando. E aí veio as enfermeiras, veio médico, veio guarda para levar, chamaram os médicos, os guardas para levar ela, mas os médicos não, os guardas não puderam, ficaram também ali chorando, orando com ela. Conversaram com a senhora depois, né? Depois eles conversaram comigo, o nome dela no hospital só é Mulher de Fé, porque a Mulher de Fé, quando nós chegamos lá no hospital, Mulher de Fé, ora por mim, o outro ora por mim, e foi assim, Deus fez um mover muito grande através da fé dela. Quando teve a notícia que ele estava com suspeita de embolia pulmonar, ela também não me contou, ela só me contou que ela foi lá, ela chegou lá, ela foi para a médica, meu esposo não tem isso, só deixa eu entrar lá, eu vou orar e amanhã ele vai ter alta. E ela entrou lá, orou por ele e no outro dia ele teve alta da UTI para semi-intensiva. Amém. Então, a fé dela, o mover de Deus através da fé dela foi grande. Através da doença do pastor Lucas, que é meu filho, a esposa dele foi batizada com o Espírito Santo. Jesus salvou naquele hospital. Amém. Jesus renovou a esperança de quem já não tinha mais, quem pensava que tudo tinha acabado. Ela fez um cartaz que meu filho precisava muito. Ela fazia e mandava eu ler. Falava: é isso que meu filho precisa, de palavras positivas, de começar a acreditar naquilo que Deus fez ele ser, naquilo que ele era, naquilo que ele é. E aquele cartaz foi colocado na parede, e ali o hospital inteiro foi ler aquele cartaz tão cheio de amor, unção. E ela, cheia do Espírito Santo, com toda a ousadia, ela cuidou dele até tirar ele de lá do hospital, andando pela fé. Tudo foi feito pela fé, pela oração, pelo Espírito Santo de Deus. Pela primeira vez na minha vida, eu tive uma batalha que eu não batalhei. A batalha não foi minha, mas foi da minha nora, porque ela batalhou com Deus, ela e o Senhor batalhou e nós vencemos essa Covid. Hoje, graças a Deus, foi uma doença fatal, poucos saem dela. E meu filho saiu pelo milagre do Senhor. E não teve embolia pulmonar. A primeira vez, quando ele estava no meu ventre, a morte quis tirar ele. A morte falou que nós íamos embora, eu e ele. Eu não aceitei quando eu conheci Jesus. Então, nós estamos vivos hoje porque o Senhor nos livrou da morte. Outra vez o Senhor livrou o meu esposo, o meu filho da morte. Graças a Deus. Então, hoje eu só tenho a agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela nora que eu tenho. Agradecer a Deus pelo meu filho, pela vitória que nos deu tão grande. Talvez você pense que eu vou morrer. Não vai não. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Cuida. Deus, Ele cuida, Ele que decide por você o que Ele quer de você, o que Ele quer que você faça para Ele. E hoje nós temos só bênção para contar. Agradeço a Deus, a minha nora que lutou pelo meu filho. E hoje a gente está aqui junto, né, glorificando ao Senhor. Amém, Jesus. Onde esse Glória a vídeo Deus. chegar, que haja esperança renovada. Amém. Que haja fé.
que haja mover do Espírito Santo de Deus na sua vida, Aleluia. que você seja renovado, que você seja erguido de novo, porque é assim a vontade de Deus, e que a vontade de Aleluia. Deus esteja de acordo com a sua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu amo a senhora. Eu te amo também, minha nora, Eu amo muitíssimo. muito. Obrigada por você existir na minha vida. Obrigada pela senhora existir na minha vida, por ter me dado o esposo mais maravilhoso desse mundo, o meu companheiro, o meu amor, para sempre, meu tudo. Disso eu sei que eu te dei o melhor companheiro do mundo. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural.